Existem rios subterrâneos no México que fluem há milhares de anos. Alguns passam por cavernas tão profundas que poderiam engolir arranha-céus, e suas águas contêm minerais que não existem na superfície há eras. Certas cavernas são tão antigas que guardam fósseis microscópicos que precedem os dinossauros. O cérebro humano produz ondas elétricas constantemente, e cada emoção tem um padrão distinto. Cientistas conseguiram ler essas ondas e prever sentimentos, antes mesmo de a pessoa se tornar consciente deles. Algumas máquinas experimentais conseguem usar essas informações para controlar braços robóticos apenas pelo pensamento. Na Terra existem desertos gelados e desérticos ao mesmo tempo. Por exemplo, partes da Antártida não recebem chuva significativa há milhões de anos, mas as temperaturas mantêm qualquer vapor congelado. Nessas regiões, depósitos minerais preservam registros atmosféricos do período pré-histórico. Algumas plantas conseguem sobreviver sendo completamente cortadas. Elas mantêm células vivas em áreas minúsculas, que, quando expostas a condições adequadas, regeneram toda a planta. Pesquisadores usam essa capacidade para estudar resistência genética e clonagem vegetal natural. O ferro derretido no núcleo da Terra se comporta como um líquido elástico sob pressão extrema. Ondas sísmicas que atravessam o planeta revelam que o núcleo vibra com frequências próprias, como se tivesse um coração metálico pulsando silenciosamente há bilhões de anos. Existem tipos de areia que, ao serem pressionados ou aquecidos, emitem sons distintos. Dunas de certos desertos podem produzir tons graves semelhantes a instrumentos de percussão quando a areia desliza. Esse fenômeno, chamado canto da areia, é tão raro que só ocorre em lugares específicos. O corpo humano tem a capacidade de produzir pequenas quantidades de luz. Reações químicas no interior das células liberam fótons, criando um brilho tão sutil que só câmeras extremamente sensíveis conseguem captá-lo. Essa luminescência interna varia conforme o metabolismo e o ritmo circadiano. Olha só, alguns peixes conseguem sobreviver fora da água por dias. Eles respiram através da pele ou de tecidos especializados na boca, desde que o ambiente permaneça úmido, é claro. Em laboratórios, experimentos mostraram que esses peixes podem até explorar pequenos terrenos terrestres temporariamente. Existem espécies de lagartos capazes de correr sobre a água. Eles combinam velocidade extrema, batimento rápido das patas e a formação de pequenas bolsas de ar sob os pés, criando um efeito que impede que afundem. Cientistas estudam esse fenômeno para entender princípios de movimento em líquidos. Certos fungos podem formar redes que conectam plantas distantes. Essa internet subterrânea permite que nutrientes, água e sinais químicos sejam compartilhados entre árvores e plantas, influenciando o crescimento e a defesa contra pragas. É um sistema de comunicação vegetal invisível. O espaço entre as partículas de poeira cósmica pode produzir sinais elétricos que afetam o movimento de naves espaciais e satélites. Pequenos choques eletrostáticos acumulados ao longo de trajetórias longas podem alterar órbitas mínimas, exigindo correções constantes de navegação. O coração humano pode continuar batendo mesmo fora do corpo, desde que receba nutrientes e oxigênio. Isso acontece porque algumas células cardíacas funcionam como marca-passos internos, gerando impulsos elétricos de forma autônoma. Em pesquisas, corações isolados mantiveram batimentos por horas. Algumas medusas possuem olhos capazes de formar imagens, mesmo sem cérebro. Elas processam luz e detectam obstáculos usando estruturas simples de lentes e células sensíveis à luz,
orientando-se em ambientes complexos com uma eficiência surpreendente. Existem insetos que sobrevivem a doses de radiação que seriam letais para a maioria das espécies. Tardígrados, por exemplo, entram em um estado de criptobiose, suspendendo quase todas as funções biológicas e protegendo seu DNA contra danos. Eles só ressurgem quando as condições melhoram. Cientistas descobriram bactérias que, literalmente, se alimentam de radiação. Elas transformam energia radioativa em combustível químico, sobrevivendo em ambientes letais para qualquer outra forma de vida, até mesmo em regiões ao redor de reatores nucleares. A maior parte da poeira que a gente respira já esteve dentro de outros corpos. Micropartículas circulam na atmosfera há séculos, passando por plantas, animais, oceanos e até núcleos de estrelas antes de chegar aos pulmões humanos. Existem peixes que emitem sons tão graves que interferem em equipamentos submarinos. Eles vibram músculos específicos conectados à bexiga natatória, criando frequências de baixa amplitude capazes de atrapalhar sensores científicos. Alguns cristais crescem de forma quase perfeita, reproduzindo padrões matemáticos complexos sem repetição exata. Minerais como bismuto formam estruturas geométricas irregulares que parecem saídas de cálculos impossíveis. O corpo humano é capaz de produzir pequenas quantidades de ouro. Dissolvido no sangue e em microquantidades, esse metal não se acumula, mas está presente em todas as pessoas, mesmo que indetectável sem equipamentos avançados. Olha, certa areia submarina é formada quase exclusivamente por restos de organismos vivos. Corais triturados, conchas e esqueletos microscópicos criam sedimentos brancos que, ao longo de milênios, formam praias inteiras em regiões tropicais. Existem plantas que podem, de certa forma, ouvir sons. Vibrações como o zumbido de abelhas ou água corrente influenciam o crescimento de raízes e flores, ajustando a produção de néctar ou a orientação de folhas, mesmo sem sistema nervoso. O cérebro humano constantemente cria micropredições sobre o futuro. Cada percepção de movimento, som ou toque passa por cálculos antecipatórios, permitindo respostas mais rápidas do que seria possível se apenas reagisse a estímulos. Olha só, algumas espécies de caranguejos vivem dentro de outros animais marinhos, como pepinos do mar. Eles acabam se abrigando por anos, saindo só quando é realmente necessário, e usam o hospedeiro como uma proteção natural contra predadores. Existem tubarões, sabia, que conseguem detectar campos elétricos minúsculos. Eles percebem até mesmo os impulsos gerados pelo coração ou pelos músculos de presas que estão escondidas, o que permite ataques super precisos, mesmo no escuro ou em águas bem turvas. Então, o planeta Terra já teve oxigênio em excesso. Cerca de 300 milhões de anos atrás, os níveis eram tão altos que permitiam que insetos atingissem proporções gigantescas, como libélulas com envergadura de uma águia pequena, algo que simplesmente não seria possível nos padrões de hoje. Existem fenômenos atmosféricos raros em que a água parece flutuar ao contrário. Correntes de ar ascendentes em regiões extremamente frias puxam gotículas do chão, criando o efeito visual de neve subindo do solo. O corpo humano possui campos eletromagnéticos mensuráveis, e o coração é o mais forte. É possível detectar esse campo a vários centímetros do corpo, usando instrumentos sensíveis, revelando uma interação contínua entre biologia e física.
Alguns peixes enxergam luz polarizada, vendo padrões invisíveis aos humanos. Isso permite identificar presas, obstáculos ou companheiros em águas profundas, criando um mapa visual cheio de informações escondidas para nossos olhos. Existem bactérias que constroem minúsculos ímãs internos, permitindo que naveguem conforme o campo magnético da Terra. É uma bússola biológica natural que guia seu movimento mesmo sem outros sentidos. O corpo humano emite microquantidades de álcool naturalmente. Micro-organismos intestinais fermentam carboidratos liberando etanol, mesmo em indivíduos que nunca consomem bebidas alcoólicas, mantendo um nível mínimo contínuo. Algumas espécies de plantas podem detectar exatamente qual herbívoro está se alimentando e ajustar a produção de toxinas. Essa defesa química seletiva é incrivelmente específica, protegendo a planta sem desperdiçar recursos. O gelo pode formar estruturas que não derretem sob pressão ou condições extremas. Em outros planetas, essa água sólida sublimada permanece como vapor ou gelo sem passar pelo estado líquido, desafiando nossa percepção terrestre. O corpo humano pode desligar a percepção de dor em situações extremas. Durante crises, a liberação maciça de endorfinas permite ações que seriam impossíveis sob dor normal, como salvar vidas ou escapar de perigo mortal. Algumas espécies de insetos conseguem usar campos elétricos do ar para voar sem vento. Eles liberam fios de seda que interagem com cargas atmosféricas, criando levitação e permitindo movimentação sem qualquer contato físico com correntes de ar. Existem rochas que, acredite, crescem lentamente ao longo de milhões de anos. Camadas microscópicas vão se acumulando e criam estruturas que parecem mesmo uma arte viva, mostrando que certos minerais têm uma espécie de memória do tempo geológico na própria composição. O corpo humano é reciclado, constantemente. A cada alguns anos, quase todos os átomos que formam seus músculos, ossos e órgãos são substituídos, mesmo que a estrutura e o padrão geral permaneçam. Ou seja, você é fisicamente diferente a cada ciclo completo, mas, ainda assim, continua sendo você. Olha só, alguns peixes mudam de sexo para manter o equilíbrio da população. Dependendo da dinâmica do grupo, os machos podem se transformar em fêmeas e vice-versa, garantindo uma reprodução constante sem precisar de novas espécies. Existem árvores que, digamos, andam. Elas movem as raízes em direção à luz, bem devagar, alguns centímetros por mês, o que acaba criando essa impressão de deslocamento. Esse movimento é invisível a olho nu, mas ainda assim, é suficiente para alterar ecossistemas ao longo de décadas. O som da própria voz dentro da cabeça é diferente do que os outros ouvem. As vibrações da mandíbula e do crânio acabam modificando a frequência e o timbre, permitindo que cada pessoa perceba um estéreo interno que é distinto do externo. Olha só, alguns corais podem se deslocar. Eles se soltam do fundo do mar e rolam lentamente em busca de luz ou nutrientes, ajustando sua posição em ambientes complexos para maximizar sobrevivência e crescimento. Existem peixes que reconhecem pessoas específicas. Eles se lembram de quem os alimenta e diferenciam desconhecidos, mesmo debaixo d'água, demonstrando uma capacidade de reconhecimento individual, que é, assim, realmente surpreendente. Alguns animais conseguem prever terremotos. Sensíveis a microvibrações e alterações na pressão do solo, eles mudam de comportamento horas antes de sismos, fornecendo alertas naturais muito antes dos sensores humanos detectarem qualquer movimento.
O corpo humano produz opiorfina, um analgésico natural mais potente que a morfina, em pequenas quantidades. Essa substância regula a dor, mostrando que mecanismos internos podem ser incrivelmente eficientes mesmo em microdosagens. Determinadas pedras crescem camada por camada em padrões complexos. Estruturas no fundo do oceano acumulam depósitos minerais por milhões de anos, criando formas que parecem esculturas naturais esculpidas pelo tempo. Alguns pássaros urbanizados usam pontas de cigarros para construir ninhos. A nicotina repele parasitas, reduzindo ataques de ácaros, uma adaptação inteligente que combina comportamento e química sem intervenção humana. O cérebro humano ignora grande parte da realidade. Estima-se que mais de 90% das informações sensoriais sejam filtradas antes mesmo de você perceber, mostrando que a percepção consciente é apenas uma fração da realidade captada pelo corpo. Alguns micro-organismos sobrevivem sendo esmagados por pressões extremas. Fundos oceânicos e falhas geológicas submetem esses seres a forças letais para outros organismos, mas eles continuam vivos e ativos. Existem minerais que armazenam informações do ambiente. Temperatura, pressão e composição química são preservadas em cristais, funcionando como registros geológicos do passado, como se o planeta tivesse memória própria. O corpo humano produz microquantidades de ouro, campos eletromagnéticos, álcool e luz, mas também mantém uma capacidade inacreditável de previsão, adaptação e regeneração. Somos simultaneamente frágeis e incrivelmente complexos, uma máquina viva que desafia qualquer compreensão completa.